Olá, professor. Tudo bem, Adassa? Tudo deu certo. Deu certo. Agora sim. Então tá. Bom, então vamos começar hoje mais uma live aí, né, da interação aí dos cursos, né, de vários tipos de profissões. Então eu vou me apresentar um pouquinho, depois eu passo aí para o professor Ivan, e aí depois a gente já começa aí as questões da discussão. Bom, eu sou biomédica, né? Sou biomédica de formação. Tenho mestrado e doutorado na área de microbiologia. Estou fazendo meu pós-doc também em microbiologia. Então, as áreas de micro é comigo mesmo. Amo demais essa área, eu acho muito legal, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo aí, né? Nessa questão da pandemia, vendo, né? O que esses pequenos, né? Patógenos eles podem proporcionar aí. Então, professor Ivan, fique à vontade aí para falar um pouquinho aí da sua trajetória aí profissional. Bom, assim, a minha formação em engenharia civil, eu estou como coordenador aqui no Unis, né, no Grupo Unis, coordenador do Núcleo de Engenharia, Tecnologia e também da área de Arquitetura, e sou professor, né, de carreira já há algum tempo, né, aproximadamente 12 anos. Atualmente eu estou finalizando a minha linha de mestrado, né, minha formação. Meu mestrado na área de estruturas e o meu doutorado, que eu estou concluindo agora, já estou na fase final, na área de geotecnia e estruturas, né? E na oportunidade, na ocasião, a gente trabalha também com inovação, né? Então, a minha linha de pesquisa voltada para essa área, a área de doutorado, é a área de inovação, né? Busca aí de novos materiais e também envolvendo um pouco de patologias relacionadas à construção e estruturas nas edificações. Bom, é até engraçado você falar a palavra patologia na questão da engenharia civil, né? A gente fala muito, né? Sim, Quem não sabe o que é patologia, patologia é o estudo de doenças, né? Alguma coisa que não gere, né? Na área da saúde, a gente fala que pato significa doença, né? E logia, que vem de logos, que é estudo. Então, estudo da doença, né? De como isso gera. E falar isso na questão da engenharia é muito legal, né? Dessa questão sim. dessas palavras que podem ser utilizadas em diferentes áreas. Bom, professor, vou começar a fazer uma pergunta para o senhor. E aí, né, de acordo com esse tema que nós temos hoje dessa live, que é: o que as bactérias têm a ver com a engenharia civil? Bom, vamos lá. Esse assunto que é bem interessante, na realidade, uma pesquisa, né, que está sendo iniciada agora, né, inclusive você está envolvida nessa pesquisa aqui na nossa instituição, que foi provocada aí pela Litsa, né, que é uma aluna nossa do curso de engenharia, né, ela está no final do curso, e ela veio com essa proposta, né, para a gente poder estar ajudando ela nesse projeto, né, nessa pesquisa que ela está iniciando agora. Mas antes de falar exclusivamente sobre a bactéria, é importante uma pequena introdução relacionado a um campo, né, de pesquisa dentro das engenharias, que é a área da durabilidade, né, das estruturas, né? Então, dentro da engenharia, nós, engenheiros, né, a gente também tem que analisar a parte de durabilidade. Ou seja, o engenheiro, ele não pode ficar apenas e tão somente preocupado em desenvolver projetos, né, e executar estruturas, por exemplo, o edifício, garantindo apenas e tão somente a segurança dos seus usuários, né, a segurança estrutural, mas também ficar preocupado com a durabilidade desse edifício, né, porque nada é para sempre, tudo deteriora, né? Então, nós deterioramos, né? A gente fica velho, idoso, então tudo se transforma. Uma rocha se transforma numa areia, que se transforma num solo. Então, são todas mudanças que acontecem, né? Por interferências, né? De agentes externos, né? Quer seja pelo materiais contaminantes, né? Na água, né? Contidos ali na água, ou até mesmo por gases, né? Então, na atmosfera, a gente tem o CO2, que todo mundo conhece, que pode penetrar na estrutura e provocar ali danos estruturais, né? Pode deteriorar, né? Pode danificar essas estruturas, né? E com base nisso, né, com base nessa questão da durabilidade, tem assim, alguns pesquisadores lá atrás
perceberam, né, que existia uma bactéria que poderia, uma bactéria benéfica, né, porque existem também as que não são, né, Mas a maioria é existem boa, a algumas, maioria é boa. a maioria é boa, né? E essas bactérias, assim, ela em contato ali, né, no interior ali do concreto, o metabolismo dela, né, poderia estar desenvolvendo, poderia não, pode, né, desenvolve materiais carbonáticos, né, então ela alimenta lá de alguns elementos, né, no interior ali do concreto, né, e o metabolismo dela libera esses materiais carbonáticos que pode facilitar ali o preenchimento de algumas microfissuras, não é? Então vamos voltar agora, vamos fazer novamente um link lá com a durabilidade, né? Então o que isso tem a ver com a durabilidade? Então, se essa bactéria ela pode preencher fissuras, né, pequenas fissuras lá no interior das estruturas, automaticamente esse fechamento dessas fissuras, dessas pequenas aberturas, né, vai impedir a entrada de agentes agressivos e, como consequência, isso pode beneficiar a durabilidade, o aumento da durabilidade, da vida útil das estruturas e, claro, além disso, permitir ali uma redução do custo de manutenção, que isso também é muito bom. Que aí a gente entra na nossa palavra, né, que é sustentabilidade. Né? Em vez de você tem essa questão de utilizar produtos igual, por exemplo, pelo que a gente discutiu, essas bactérias elas já são presentes no meio ambiente, né? Então, quer dizer, já estão lá, a gente tem contato com elas sempre, e aí pegar o benefício que elas podem proporcionar devido à sua alta capacidade, né, de lidar com o meio ambiente, colocar nessa área do concreto e então fazer com que ele dure mais. Então, por exemplo, se uma obra, né, que teria uma rachadura com menos tempo, ela pode amenizar esses gastos de ter que fazer novamente o concreto, né, a parte da estrutura ali. Então, quer dizer, seria um custo-benefício mais eficaz, digamos assim. Isso. Na realidade, assim, fica difícil para poder mensurar os impactos até mesmo de manutenção, né? Porque, assim, cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, se a gente colocar, né, como foi inserida essa palavrinha sustentabilidade dentro desse processo, a gente entende uma coisa, tá? Assim, a critério de curiosidade, né? Eu acho que muitos não sabem, mas o concreto ele é o material mais consumido no mundo, perdendo apenas para a água, né? Então, o volume de concreto que é consumido no planeta são coisas absurdas, gira em torno de 500 bilhões de toneladas por ano, alguma coisa assim do tipo. Tenho que confirmar esses dados ainda. Mas, enfim, e durante o processo, né, de fabricação, então a matéria-prima, tanto que um dos indicadores de desenvolvimento de uma nação é o consumo de cimento, né? Se uma nação está tendo ali investimentos ali com a parte de infraestrutura, né? O PIB da área da construção, né, gera um PIB muito alto, né? Então o cimento ele é um indicador, né? Se está tendo um consumo alto de cimento, significa que está tendo investimento em infraestrutura. Então, nesse caso, o cimento, né, para poder fabricar, principalmente o cimento é um dos grandes vilões, assim, com relação, durante o processo de fabricação, à emissão de gases poluentes, né, na atmosfera. Emite toneladas e toneladas de gases poluentes. Então, assim, as empresas investem muito em filtros, né, para poder reduzir esse material, né, esses gases que são emitidos durante a fabricação do cimento. Então, é uma cadeia, né, Adassa? É uma cadeia de consequências, né, no qual você minimizando, né, por exemplo, as bactérias entram como as nossas aliadas, né, nesse processo, fechando ali as microfissuras, tanto que essas microfissuras, inclusive, né, eu acho que vale a pena destacar isso, porque às vezes a gente está falando em microfissura, mas aí de repente as pessoas podem entender
Poxa, mas vem cá, o concreto, ele fissura, como que é isso? Corre o risco de cair na cabeça das pessoas? Assim, existe uma tolerância, né? Imagina, Deus me livre. Existe uma tolerância, inclusive quem faz o curso de engenharia aprende isso, né? A calcular ali aquelas fissuras que são toleráveis, né? Então você consegue, em virtude da movimentação, né? Então o solo, tudo movimenta, então existe uma tolerância de microfissurações. Então as bactérias entram aí para poder nos ajudar nesse sentido, inclusive até melhorar um pouco ali o comportamento mecânico desse concreto, né? Com relação à parte de resistência, enfim. Então ela entra como aliada, sabe, Adassa, para poder minimizar enfim, minimizar ali a manutenção, né? E prolongar a vida útil das estruturas, né? Evitando gastos aí de manutenção exagerados, principalmente uma recuperação, por exemplo, de uma estrutura deteriorada, gasta-se muito, né? E dependendo da situação, da gravidade do dano que é causado nas estruturas, você vai ter que, de repente, gasta-se muito mais numa recuperação do que construir uma nova. Né? Um exemplo de uma ponte deteriorada, né? Então tem todos esses casos. Então seria isso, mais nesse sentido de você reduzir, né, com manutenção, com gastos e principalmente materiais à base de cimento, né, que é o material que é muito consumido no planeta. Mas nesse sentido, né, que a sustentabilidade entra. E eu acho isso importante porque, igual você falou, né, tem algumas ruins, mas todo mundo pensa que a maioria das bactérias são ruins. Não, elas são boas, né? A maior parte das bactérias, elas têm, é que nem fala, né, 99% aqueles, né, e que você faz um errinho já dá todo aquele problema. Então, devido a algumas bactérias aí ruins, todo mundo acha que isso pode ser ruim, mas ó, o benefício que ela está gerando aí na engenharia civil. Ivan, mas essa ideia de utilização é chamada de bioconcreto, certo? Essa utilização de bactérias em concreto chama bioconcreto. Posso falar assim? Também. Pode falar assim, existem outros termos, né, como concreto que se autorregenera, concreto com... O bioconcreto é um deles, e tem um outro concreto cicatrizante também. Aí na literatura existem alguns nomes um pouco diferentes, né? Mas é mais ou menos por aí. Como que tá Mas é um desafio para os engenheiros, né? Porque por isso que a gente precisa aí dos biólogos, né? No caso aí dos biomédicos, né? Pessoas ligadas a essa área para tentar criar um grupo fortalecido, né, Daça, para a gente poder entender melhor aí todo esse processo e propor soluções mais interessantes. Até mesmo uma das questões que a gente sempre discutiu, né, na questão da escolha das bactérias, por exemplo, né, que tem essa capacidade de formação. Tem uma que a gente fala, que eu falei assim, ó, tem uma que a gente sabe que é da família, né, do gênero Bacillus. E aí, o Bacillus é o cereus. Eu falei, gente, mas o Bacillus cereus, por exemplo, na nutrição, ela pode gerar problema de intoxicação alimentar, né? E aí, mas na área da engenharia, é uma bactéria que está sendo muito estudada, né, em questão de utilização para bioconcretos. E aí, Ivan, como que está essa utilização desses bioconcretos? Vou chamar bioconcretos que chama bonito. Bioconcretos no mundo e aqui no Brasil. Os engenheiros, eles gostaram dessa nova ideia aí da utilização? O que você acha? Ou é muito novo? E Brasil em relação ao mundo? Bom, assim, ainda é um campo de pesquisa, né? Ainda não está assim, muito bem difundido, sabe, Adassa? Por mais que existam, né, várias pesquisas relacionadas, né, por mais que você busque isso, né, fazendo uma pesquisa na web, né, você vai achar muito trabalho publicado nessa área, mas ainda a prática disso, né, você executar ainda, né, estruturas ainda está pouco difundido, né, acredito que muitos profissionais ainda, né, do ramo que estejam ligados à área da engenharia ainda desconhecem esse processo. Ou seja, tem muito ainda para ser pesquisado, para ser melhor compreendido, né? E com isso difundir mais a aplicação dessas bactérias. Né, a opinião minha, né, eu acredito que isso seja muito interessante
que vem a dar muito certo, sabe, Adassa? Porque eu não vejo lados contrários, negativos, né, no uso dessas bactérias, porque, enfim, teria que levantar custo, né, o que vai adicionar isso, agregar isso em custo, para poder incorporar isso na engenharia, na construção civil, mas eu não vejo o lado ainda negativo dela, tá? Existem algumas preocupações relacionadas a algumas situações mais técnicas da engenharia, que seriam as solicitações, né? Ou seja, algumas propriedades que eventualmente podem alterar. Então, o que seria, por exemplo, um concreto extremamente que sofreu muitas fissuras, né? Vamos imaginar um pilar, né? Vamos pensar que um pilar ali, que ele está todo fissurado e de repente as bactérias agiram ali e conseguiram fechar todas as fissuras, todas as fendas, eventualmente trincas, né, que são um pouco maiores. E como que fica o comportamento daquele concreto? Porque quando ele foi concebido lá atrás, ele tinha uma determinada resistência. Então, com a ação da bactéria, ele troca. Por quê? Você substitui um elemento lá dentro que até então estava estável, né? Aí ele se separou, né? A fissura separou ele, aí veio a bactéria, preencheu aquele determinado espaço. Como que seria a resistência desse produto da bactéria, desses materiais carbonáticos? Entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Às vezes o receio ainda está nesse sentido, né? De estudar, compreender melhor, né? Ou seja, a gente tem um termo que a gente usa na engenharia, que se chama módulo de elasticidade do material. O quanto elástico é o material? Seria mais ou menos isso. Então, esses produtos, eventualmente, podem não apenas e tão somente mudar a resistência, mas também alterar ali os módulos elásticos, né? O concreto, às vezes, ele pode ficar mais elástico ou menos elástico. Então, existe uma preocupação com relação a isso. Mas eu acho que tem um caminho aí muito interessante de pesquisa para logo, logo a gente começar a difundir essas tecnologias. E é interessante, porque, né, como que pode, né, uma bactéria, né, ter essa capacidade de continuar dentro, né, misturada no concreto, né, pelo que a gente está vendo, né, no trabalho. Por isso que eu falo que a importância da pesquisa científica é isso. Adassa, né? Deixa eu só conectar o meu fone aqui, que eu estou com problemas relacionados áudio. Ao áudio. O áudio. Eu preciso colocar. Agora Dessa vez eu melhorou até coloquei fone também. Que acho que é melhor. Agora sim, Adassa. Não, sem Pode problema. repetir, por gentileza. Sim, então, é até assim, uma coisa que quando a gente fala, né, igual a primeira vez que falaram desse tema para mim, eu fiquei, tipo, nossa, eu sei que as bactérias são capazes de tudo. Quem me conhece sabe que é amor, né, pelas bactérias, eu amo as bactérias, então eu sei que elas são capazes de tudo, por isso que eu admiro elas por isso, que elas estão em qualquer lugar. Mas a questão... Eu queria até aproveitar e te fazer uma pergunta, né? Ai, meu Deus. O que seriam, né, essas bactérias? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre elas, né? Quais seriam os tipos, né? Porque eu entendo que existem vários tipos, né, de bactérias. Quais seriam aí, nesse caso, as bactérias apropriadas aí para poder estar agindo, né, nesse caso, em benefício das estruturas de concreto? Da questão de estruturas. Bom, o Ivan, pelo que a gente está lendo, né, pelo que eu li nos artigos científicos, são mais da questão do gênero mesmo, bacilos. Mas tem trabalhos que já têm demonstrado que até com E. coli, né, que é igual, E. coli é uma bactéria, né, que ela faz parte da nossa microbiota intestinal. Todos nós, seres humanos, temos ela, né, no intestino, né, mas ela também pode gerar algumas doenças, principalmente doenças diarreogênicas. E tem alguns artigos que têm demonstrado também a questão de utilizar esse tipo de bactéria para fazer bioconcreto. Já tem, mas a maior parte dos micro-organismos que nós temos, né, visto aí nos artigos são do gênero mesmo bacilos. Então, né, temos os bacilos cereus, subtilis, um dos que foi, né, o auge, que até é um bacilo, não sei se vocês sabem, que é a parte de fazer a obturação do dente, né, aquela massinha para obturar o dente, é uma questão mesmo que uma bactéria produz, né? Então ela tem essa capacidade de produção aí
de um composto mais enrijecido, né? Então, são formas das bactérias, né? Igual você já falou, né? Do seu metabolismo de gerar alguns metabólitos. E esses metabólitos, então, igual se é uma bactéria que convive, né? Vive num ambiente aberto, né? Num ambiente natural, elas precisam ter uma resistência bem maior do que, por exemplo, uma bactéria que está no nosso intestino ali guardadinho, bonitinho. Ela tem essa questão do ambiente, elas precisam ser mais fortes. Então, a forma dela, né, de proteção é isso, né? Produzir os seus metabólitos para gerar essas questões de proteção. Então, se a gente pegar esses tipos de bactéria e juntar com outros, né, com outras formas, né, de materiais e tal, pode gerar esses tipos de materiais como para engenharia civil. Então, a maior parte dessas bactérias, elas têm essa capacidade mesmo, tá? De gerar, então, metabólitos que vão favorecer a produção de enrijecer, igual parte do calcário, né? Então, produção de excesso desse metabólito favorece essa interação. É como se fosse uma cola, né? Tem até um autor que ele falou que é tipo o papel da bactéria seria como se fosse uma cola na parte da fissura desses concretos, né? Então, em vez de, né, gerar essa fissura maior, a bactéria vai produzindo de acordo, né, com a necessidade que ela achar e vai fazendo essa parte de cola de produção aí para não deixar com que esse concreto seja fissurado por inteiro, né? E então, assim, o cuidado, né, é muito quando a gente fala quando a gente vai discutir bactérias, igual a Calitza, que é uma aluna da engenharia civil, nunca teve contato com esses tipos de micro-organismos. Aí você observa que a forma dela verificar, nossa, como pode? Será que isso é capaz? Mas deixa eu ver essas bactérias, né? Todo mundo quer ver as bactérias devido a isso. Só um minutinho aqui, só um minutinho para abrir um pouco aqui. E aí o que acontece? Então, é isso, né? Você ter o conhecimento da microbiologia, né? Nós, por exemplo, temos o conhecimento da microbiologia e vocês da engenharia, a gente pode fazer esse trabalho excepcional, né? De entender essa relação de como, porque bactéria nada mais é, né? Se a gente for estudar um pouquinho, relembrar um pouco, né? De acordo com a fase evolutiva, as bactérias são as primeiras moradoras, né, do universo. Então, elas foram as primeiras moradoras, depois teve a parte evolutiva, né, teve a formação celular, e aí as células, em conjunto, começou a formar vários tipos aí que nós temos, né, de reinos, né, reino animal, reino plantar, e assim por diante. Então, elas são mais antigas, então a capacidade delas de interagir, né, com qualquer tipo de composto, né, e auxiliar isso é muito importante. Então, igual até a gente estava comentando uma vez, e eu acho que até vai ser legal você falar um pouquinho, que é sobre você, igual, na engenharia civil e tal, a gente faz o concreto, né, e depois passa a tinta. Aí você falou assim, Andassa, para nós a tinta é uma questão de proteção. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho aí para o pessoal, tá? O que é essa questão? Porque hoje em dia, não sei se vocês, né, o pessoal que estiver assistindo aí, sabe que tem tipo tinta que é antimofo, antibacteriano, né? Então, tipo, quarto de bebê, todas as mães ficam preocupadas com, né, com que tipo de tinta eu vou passar aqui para não gerar, né, questão de danos respiratórios, né, causado, por exemplo, pelo mofo, e assim por diante. Então, quer dizer, a engenharia já tem um conceito já desses micro-organismos, né, mas numa forma assim de inibir a utilização, né, do crescimento deles na parede, e agora está utilizando eles como bioconcretos. Então eu queria que você explicasse um pouquinho, Ivan, né, do que você me explicou da questão da tinta, por exemplo.
Bom, assim, a tinta, eu até brinco com os meus alunos, né? A engenharia olha para a tinta, né, mais como elemento de proteção, né? E no segundo momento, a parte estética, né? Então, as tintas, elas são importantes justamente para poder aumentar aí a durabilidade, a vida útil, né? Não só de estruturas, mas a parte também das alvenarias, todo e qualquer revestimento, né? Mas é, enfim, aí existem sim as bactérias que agridem, né, em contato com essas superfícies, elas agridem, né, e rompem ali, né, vários elementos que até então são resistentes e necessários para a estabilidade, né, de uma parede, de uma estrutura de concreto, enfim, né. Eu vou fugir um pouco da tinta e vou citar aqui um exemplo, por exemplo, de algas, por exemplo, né, líquens e outras bactérias que são maléficas nesse sentido, porque elas liberam ácidos, né? Então, o simples fato dessa liberação do ácido quebra ali alguns elementos que até então foram constituídos e resistentes e deteriorando, né, abrindo ali cavidades, enfim, né? Então isso daí é muito comum, se a gente olhar principalmente a parte de estruturas que estão ali em contato direto com água, né, a gente percebe micro-organismos, né, que estão ali em contato direto com o passar do tempo, eles se reproduzem ali naquelas superfícies, né, e automaticamente nesse processo de reprodução vão liberando ali esses elementos indesejáveis, que nesse caso principalmente o ácido, né, a liberação de ácidos, que prejudicam e danificam as estruturas, né, e com o tempo ele vai desencadeando e vai prejudicando mais ainda, né. Então, assim, como eu tinha te falado, a gente olha para esses, né, para esses indivíduos, né, com um certo grau de preocupação e toda a parte que a gente faz de revestimento, de proteção, chegando até na tinta, né, a gente observa ela como elemento de proteção, né, para poder aumentar aí a longevidade, né, das nossas estruturas, né, das nossas construções, mais assim nesse sentido. E claro, e como você até tinha comentado aí, né, alertado, existem tintas, né, que hoje em dia a tecnologia permite algumas tintas, né, com bases, né, um pouco mais sofisticadas, né, com bases de resinas, enfim, que permitem, né, uma proteção maior, né? Então tudo isso a gente olha, né? A nossa ótica na engenharia é mais pensando nesse sentido mesmo, né? Que tinta usar, mais no sentido da composição dela, né? Qual que é a composição dela? Qual a espessura que você vai usar dessa tinta? Até mesmo com relação às demãos, né? Que são aplicadas, tudo isso daí é importante para poder estar contribuindo aí na durabilidade. Não, e eu falo, né, sempre tem os dois lados, né? O micro-organismo só assim. Tem o lado bom que você quer, né? Que utilizam eles a seu favor, e tem o lado ruim que você impede o crescimento dele, né? Então, na engenharia, do mesmo jeito, assim, na área da saúde, tem os dois tipos, né? Os benéficos e os maléficos. Ivan, você tem mais alguma coisa aí para falar, Bom, eu agregar? tenho uma dúvida aqui, Adassa, com relação às condições climáticas, né? Eventuais alterações de clima, né? Pensando aí mais na parte de umidade e temperatura, isso influencia na vida das bactérias, né? Pensando a bactéria lá dentro do concreto, toda fechadinha, toda encapsulada, lá bonitinha. Isso influencia a elevação de temperatura ou baixa de temperatura, por exemplo? Então, as bactérias, por elas, esses tipos de bactérias que eles estão usando para bioconcreto, eles já fazem parte do meio ambiente. Então, essa oscilação de clima, eles são muito pouco afetados, né? Então, eles têm, a gente chama isso de mecanismos de resistência, por quê? Para eles resistirem a essas mudanças climáticas. É que nem uma árvore, né? Então, por exemplo, eu falo, quando eu estou com frio, o que eu faço? Coloco roupa de frio. Eu coloco um casaco, um cachecol, uma bota e assim por diante. Se uma planta, né, uma árvore tiver frio, ela não vai conseguir fazer isso. Então, ela tem que ter capacidade dela mesma para gerar essa questão de proteção dela. As bactérias, por não ter essa, né, questão de utilizar compostos externos, né, assim,
entre aspas, elas precisam ter um processo, uma parte metabólica muito alta, né? Então, assim, elas têm que se proteger de qualquer jeito. E se a gente for estudar, quando a gente estuda, né, as bactérias, a gente vê que é um ser simples. Ele não é um ser eucariótico, né? Não são várias células, ele é uma única célula, né? Formado por uma única célula. E ele tem um material genético bem simples. Porém, aqueles pequenos genes, né, da questão que vai produzir uma proteína para gerar uma resposta, né, de proteção a esse micro-organismo, ele consegue, então, sobreviver a essas diferentes temperaturas. De acordo com alguns cientistas que nós temos visto nos artigos, né, eles fizeram já, né, a parte assim, de grandes estruturas, né, utilizando o bioconcreto por muito tempo. Então eles verificaram que essas bactérias, quando colocadas lá, elas têm essa capacidade de regeneração independente da temperatura, se oscilou ou não a temperatura, né? Lógico que tem bactérias que elas conseguem produzir melhor em uma certa temperatura, né, uma quantidade maior ou menor de água, algumas precisam de mais ou menos oxigênio. Porém, né, essas que estão sendo utilizadas, igual uma das bactérias que foram as primeiras descritas, veio de um vulcão. Então, quer dizer, concentrações de altas temperaturas, né, até mesmo a parte hoje, igual a gente faz o RT-PCR, né, o real time para as análises de Covid, por exemplo, ela só foi possível porque estudaram uma bactéria, viram que dentro dessa bactéria tinha um gene que era capaz de sustentar em altas temperaturas. Ele não degradava sua parte genética em altas temperaturas. Então, eles pegaram esse gene e agora a gente usa de TAC, né? A TAC polimerase para fazer um PCR, por exemplo, que é uma análise que a gente faz de gene. Só foi devido à bactéria. Se não fosse esse gene da bactéria, não teria como nós fazermos, por exemplo, análise para saber quem é o teste de paternidade, né? Quem é o pai? Então, isso é tudo análise do gene, né? Do filho, da mãe e do pai, né? O suposto pai. Então, isso só foi possível a parte da biologia molecular devido às bactérias. Então, elas são simples, mas tem uma complexidade de genes que fazem com que elas consigam se adaptar em diferentes meios, né? Então, a gente vê, né, agora a utilização de agrobiológicos, né, em vez de agroquímicos, né, eles estão usando, né, que é o agrotóxicos, né, não estão utilizando mais, agora são agrobiológicos, que são o quê? Bactérias e fungos. Né? Questão de retirada da parte química de Brumadinho e Mariana, que teve aquele desastre natural. Eles estão utilizando parte químicas? Não, porque químico com químico pode gerar mais danos ainda. Então, o que eles estão utilizando? Bactérias e fungos para a questão de degradação desses compostos químicos. Tá? Então, essa questão mesmo, né, de utilizar esses micro-organismos é mesmo através de pesquisa. Então, ele sabe, conhece esses micro-organismos. Então, será que eles são bons para esses tipos de material? Será que eles são capazes de fazerem certas funções? Então, a utilização hoje, né, desses seres minúsculos é isso, né? É a questão mesmo de ter essa complexidade e poder, né, colocar aí, né, igual a vacina também, a multiplicação devido às bactérias e alguns tipos de fungo, né? Então, assim, é um mundo que eu acho que todas as áreas têm, né? E é legal isso, né? É muito interessante. E essa questão de bioconcreto aí é muito novo e eu espero que expanda, né? E que dê certo aí para até mesmo em questão do meio ambiente, auxiliar o meio ambiente, gastar-se menos, né? Porque todo mundo sabe que reparo de casa é muito caro, né? Tipo assim, de qualquer estrutura aí é caro. Então, acho que isso elas vão poder beneficiar aí essa área da engenharia.
Não, sem dúvida. Acho assim, inclusive, para nós engenheiros também, né? Quando a gente se depara, né, com esses desafios, né, na área de pesquisa, é muito interessante, porque a gente acaba tendo que correr um pouquinho atrás, né, buscar conhecimento, buscar aprender, né? E detalhe, se você olhar os currículos de engenharia, não tem nada de biologia, não é? Então, eu brinco muito, né? Falo para o pessoal, a área de engenharia, a área de tecnologia, né, junto com a área da saúde, são as áreas que mais se integram, né? São ideias, né, bastante interessantes, desafiadoras, que não tem barreira, né, Adassa? Você tem um campo aí bastante infinito aí de pesquisas, né, de possibilidades para poder atuar, o que torna isso muito interessante, né? É o que eu Até falo. mesmo para não cair em comodismo, né, e buscar conhecimento em outras áreas, isso é muito bacana, isso é muito legal. É o que eu falo bastante. para todos os alunos. Você tem que saber lidar, não é com o seu colega de profissão, saber lidar com colegas de diferentes profissões. Assim que você vai crescer profissionalmente. Então, eu falo, eu gosto dessa parte, igual a gente está aqui na engenharia, né? Quem diria eu na engenharia? E eu aprendi tanta coisa já com vocês vão discutindo umas coisas, eu falo, aí depois, sabe, o raciocínio, quando a gente lê alguma coisa, né, no artigo, eu lembro que eles falaram isso, a importância. Então é isso, conhecimento, né? E eu acho que a gente tem que estar aberto aí para essa questão de interação entre os cursos, entre profissões, porque a gente não faz nada sozinho, né? Rafa, essa pergunta, pelo que os pesquisadores têm demonstrado, consegue sim, tá? Por bastante tempo. As bactérias, elas têm, como elas estão já dentro desse ambiente, então a facilidade delas continuarem é alta, tá? Então por isso que eles estão investindo mesmo nessa questão de estudos aí para auxiliar, tá bom? Professor Ivan, você quer deixar mais alguma... um abraço aí para o Rafael. Você quer deixar... Obrigado, Rafael, pela participação. Você quer deixar alguma mensagem final? Eu queria, assim, o que eu tenho para deixar, né, para os alunos vai com base nesse pensamento mesmo, né, Adassa? Da gente saber que a gente não está sozinho e que a gente sempre tem que buscar conhecimentos dentro desses novos desafios. A gente está numa era, né, de transformação tecnológica muito grande, né, então o que a gente espera aí para frente é bastante desafiador, né, com certeza virão vários desafios, que é muito importante, extremamente importante a integração, né? Quando a gente cai no mercado de trabalho, quando a gente faz uma graduação, né, deixar até inclusive aqui como mensagem para os nossos alunos aqui do Grupo Unis e eventuais novos alunos, né, que virão estudar conosco, é isso, a gente faz uma graduação, tome cuidado, né, para não ficar, tudo bem, eu escolhi engenharia porque eu gosto de matemática, né, eu gosto de matemática, gosto de cálculo, fico naquilo. A gente tem que abrir um pouquinho, né, até mesmo aqueles, né, que têm um certo preconceito com o português, né, com a literatura. Não, gente, o que mais a gente faz na vida profissional são relatórios, você tem que escrever bastante, enfim, tem que ter, formar uma série de habilidades, né, habilidades e competências aí para poder atuar em diferentes áreas, e essa integração, ela é muito importante, fundamental. Na minha pesquisa mesmo de doutorado, olha só, eu estou trabalhando com concreto, desenvolvendo concreto, que no futuro próximo, né, ele ainda não foi implementado, né, na prática, mas no futuro próximo ele será um substituto do aço. Né? Então, imagina uma estrutura toda naqueles elementos metálicos, viga metálica, pilar metálico, né? Não sei se você consegue materializar isso. A ideia é que esse concreto venha substituir, que use fibras metálicas e não precise mais, né, venha reduzir uma quantidade significativa daqueles vergalhões, né, daquelas barras de aço. Por quê? Porque a gente consegue hoje tecnologia para poder elevar tanto a resistência desse material que ultrapassa a resistência do aço. Então, algo que há 30 anos atrás, se a gente for olhar na área da engenharia, 20, 30 anos atrás, você não imaginava nunca isso. Poxa, como assim
um concreto substituir, né, um aço, né, ou seja, ultrapassar o comportamento mecânico dele. Então, gente, para a tecnologia hoje não tem barreiras, a gente tem muitos desafios. A gente já integra muito entre as engenharias, né? Já se fala aí impressora 3D para construir edifícios, né? Então a gente entende que a gente precisa do pessoal lá da engenharia mecânica para nos auxiliar, pessoal da área de gestão, enfim, várias outras áreas que trabalham de maneira extremamente integrada, e é importante também a gente trabalhar e envolver outras áreas, né? Então os engenheiros que serão desafiados a atuar, por exemplo, na área da saúde, né? Desenvolver tecnologias na área de saúde, então ele vai precisar entrar um pouquinho, conhecer. E o contrário também, né, Adassa? Então é isso, deixar esse pensamento que a gente tem grandes desafios aí, mas desafios bons, desafios importantes para a gente poder trabalhar, né, e com isso construir também, né, um mundo melhor, enfim, a gente poder dar as nossas contribuições, né, porque a gente, quanto profissional, não é só mesmo para poder beneficiar você mesmo, né, a sua família, a sua carreira, mas a gente contribui também com a sociedade, com essas transformações e benefícios. E dentro, não vamos esquecer do tema aqui do nosso bate-papo, né? Dentro de uma questão também da sustentabilidade, né? A engenharia, ela já foi taxada, né? Os profissionais engenheiros taxados como aqueles que destroem para construir, tá? Então isso já caiu, né? Já foi abaixo. A gente não mais pensa nisso. A gente pensa sim, a gente tem que pensar pelo lado da sustentabilidade. Hoje em dia a gente consegue aproveitar muitos resíduos, muitos rejeitos para serem incorporados de uma maneira sustentável, né, para poder minimizar o máximo possível, né, os impactos, né, nos microclimas que são gerados nos grandes centros urbanos, né. Então a mensagem que eu deixo é essa, né, e a gente fica aqui à disposição, eventuais dúvidas, né, contatos, né, não se atenham, né, não Sim. Pode falar conosco. É verdade. Bom, pessoal, acho que por hoje é só. A gente já passou um pouquinho, né, das informações que nós temos aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pode deixar aí a gente vai deixar a live gravada, né, no feed. E aí vocês podem fazer a pergunta e eu, professor Ivan, a gente responde aí as questões de vocês, tá? Professor, muito obrigado aí pela parceria de hoje. Né, eu acho que isso é muito importante a gente ter, né, entre os professores essa questão de, né, começa pela gente, né, nós professores, os alunos vendo que nós estamos tendo essa integração, né, essa junção, né, dividir essas ideias entre áreas que às vezes falar não tem nada a ver, tem tudo a ver sim.